Olá, queridos, a graça e a paz, é uma alegria muito grande contar com a tua participação, com a tua presença na aula de hoje. Na aula passada nós tivemos ali uma live, nós não falamos de nenhum livro específico, mas hoje nós falaremos do livro de Levítico. É um livro muito importante, muitas pessoas não têm o costume de estudar este livro, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é um livro muito importante, com muito detalhe, que são pontos importantes que nós temos que aprender e aplicar nas nossas vidas, tá bom? E um ponto importante de curiosidade, você deve lembrar que um dos ensinamentos de Jesus foi: ame o próximo como a ti mesmo. E saiba que este ensinamento de amar o próximo como a ti mesmo está escrito aqui neste livro, no livro de Levítico, em Levítico 19, 18. Eu estou te contando esta curiosidade para que você entenda a importância deste livro, para que você preste muita atenção, amém? E um ponto importante, algumas pessoas estão nos perguntando até quando vão as aulas. Nós teremos aula, pessoal, até o dia 22 de dezembro, tá bom? Depois nós ficaremos um período de férias, eu vou decidir ainda até que dia, vocês serão comunicados, mas eu creio ali que a próxima aula depois do dia 22 do 12 vai acontecer ali por volta de 19 de janeiro de 21. Mas nós não ficaremos, fique tranquilo, porque neste período de férias nós não ficaremos longe. Provavelmente nós teremos alguma mensagem que eu deixarei gravada no YouTube para vocês assistirem em algum momento, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar antes de começar, algumas pessoas já me mandaram um e-mail pedindo ali os diplomas, nós estamos confeccionando para te mandar de forma eletrônica. Se você ainda não pediu o seu diploma e você assistiu todas as aulas, não esqueça de enviar um e-mail para a caféeensino@gmail.com, mande para nós confirmando que você assistiu todas as aulas e o teu nome completo. Amém? Então vamos começar a aula de hoje com uma oração, queridos. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento onde nós estamos reunidos como uma família, como os teus filhos, para aprender mais da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Proteja cada lar, meu Pai, levando paz, que não tenha distração neste momento onde nós estamos reunidos para ter comunhão contigo, meu Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos tudo o que o Senhor fará. Amém. O livro de Levítico, ele é o terceiro livro do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico. O seu autor também é Moisés e a data ali que foi escrito em torno de 1445 a 1405 anos antes de Cristo. Quais são as palavras-chave desse livro? Santidade, oferta e sacrifício. E o que é este livro? Este livro é um manual de regras e deveres sacerdotais, instruções para uma vida santa ao povo de Israel para desfrutar da presença e da bênção de Deus. Veja, existe este livro que é para o povo desfrutar da presença e da bênção de Deus. Guarde isso, preste atenção, porque nós falaremos sobre a bênção de Deus também através deste livro. E essas leis e as instruções, elas deviam transformar os antigos hebreus, aqueles homens que estavam presos no Egito, em um reino de sacerdotes e em uma nação santa. Então, o objetivo de Levítico era transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro, e este era o papel, esta era a missão que Moisés tinha, uma missão que Deus tinha confiado a ele, transformar o povo num povo santo, adorador e obreiro, conforme Levítico 11:45. Eu não sei se vocês se lembram, pessoal, mas o que nós aprendemos ali em Gênesis, através da vida de Abraão,
que Deus falou, ser uma bênção para todas as famílias da terra. Então Deus tinha liberado essa bênção na vida de Abraão, e a missão do povo de Israel, da geração de Abraão, era dar continuidade a isso, ser uma bênção a todas as famílias da terra. E eles precisavam dessa educação minuciosa que o livro de Levítico proporciona para eles conseguirem cumprir essa missão, cumprir essa bênção que Deus tinha dado para o seu patriarca Abraão. E por que teve que ter este livro? Pense comigo, nós vimos que o povo de Israel, eles ficaram presos ali no cativeiro do Egito, nas mãos de Faraó, durante 400 anos. Então, durante este período, é claro que os conceitos vão mudando, vão sendo distorcidos, porque este povo ele estava inserido em um outro contexto, com outras práticas. Eles tinham muito uma prática pagã de adorar outros deuses, de fazer rituais. Este era o dia a dia do povo hebreu quando eles estavam no Egito. Lembre-se na aula de Êxodo, quando Moisés estava ali conversando com Deus no Monte Sinai e o povo não encontrava Moisés, que era sua referência, e eles criaram um bezerro de ouro para adorar. Pois bem, todo este ritual pagão de adoração a outros deuses, eles aprenderam com os egípcios, que eram muito fortes nessa questão de adorar outros deuses. Agora, eles tinham que abrir mão disso, eles tinham que aprender a serem santos, porque Deus ele não permite de maneira nenhuma que outros deuses fossem cultuados. Deus não tolera isso, e você encontra isso no primeiro mandamento que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Então, o objetivo desse livro é uma espécie de limpar, ensinar o povo hebreu a não adorar outros deuses, a como se tornar uma nação santa e como se tornar um verdadeiro adorador. Então, este livro contém as leis e os mandamentos que Deus mandou a Moisés dar ao povo de Israel, especialmente sobre o culto, sobre os sacrifícios que o povo deveria oferecer a Deus e dos deveres sacerdotais. E deixa eu te falar uma coisa já. Qual que é a principal lição deste livro? Todos nós sabemos que Deus é santo. Uma vez que Deus é santo, o povo que Deus escolheu precisava ser santo. E o que significa ser santo, pessoal? Ser completamente fiel a Ele. Esta é a principal lição do livro, a santidade do povo de Deus, porque Deus é santo. E Deus nos pede isso, e logo compartilharei um versículo que fala sobre isso. Mas o resumo, deixa eu só tabular para você este livro de Levítico. Do capítulo 1 ao capítulo 17, nós temos um verdadeiro manual de adoração ao Deus Santo. Nós temos as instruções para as ofertas, as instruções para os sacerdotes, as instruções para o povo e as instruções para o altar. E do capítulo 18 ao capítulo 27, o livro de Levítico ensina o povo a viver em santidade. Então nós temos as normas para o povo, leis para os sacerdotes, as festas e as estações e a recebendo a bênção de Deus. E logo no começo desse livro, aqui Moisés estava ensinando ao povo a importância do sacrifício, a importância do holocausto. E veja aqui uma explicação. Existiam 5 tipos de sacrifício que atendiam a 2 propósitos principais e específicos. O primeiro propósito, demonstrar adoração, gratidão e devoção. E o segundo propósito, expiar a culpa e o pecado. E essas ofertas, que eram ofertas
de animais indicavam que as pessoas estavam entregando as suas vidas para Deus por meio da vida de um animal sacrificado. E a importância, né, disso, os animais sacrificados, os sacrifícios, ou seja, as ofertas, serviam para adoração e perdão dos pecados. No Antigo Testamento, o animal era oferecido em lugar da pessoa. É como se fosse uma medida provisória à espera do sacrifício definitivo de Jesus, que removeria o pecado da humanidade de todos aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador. Ou seja, quem recebesse Jesus como Senhor e Salvador teria os seus pecados removidos. Tá bom, pessoal? Agora, um ponto importante aqui que eu gostaria da sua atenção, principalmente aquelas pessoas que estão aprendendo, estão tendo um contato mais profundo com a Bíblia pela primeira vez. Muitas pessoas criticam a Bíblia, eu vou falar um tema aqui realmente muito sério, criticam a Bíblia por causa desse período onde Deus estabeleceu sacrifícios de animais. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Tudo isso aconteceu como uma medida provisória por causa do erro da raça humana, ou melhor, por causa do pecado da raça humana. E era uma medida provisória para ensinar o povo de Deus que o animal que seria sacrificado para remover os pecados tinha que ser um animal sem mancha, sem mácula, sem puro, sem erro, vamos dizer assim, nenhum, porque ele já estava apontando para Jesus Cristo, já estava apontando para aquele homem que não pecou, e esta era a única forma de mostrar para todos que Jesus Cristo era aquele que viria para salvar todos aqueles que nele creem. Pessoal, quando eu não sei se você está impactado com esta parte de sacrifício de animais, mas muitos criticam a Bíblia por causa desse período. Mas essas pessoas tinham que refletir que só isso aconteceu pelo pecado da humanidade. Só que muitas pessoas também ficam tristes, ficam impactadas com esse período, mas não ficam impactadas com a crucificação de Jesus Cristo. Ou melhor, por todo o processo que Jesus Cristo teve que passar para remir a humanidade do pecado. Desde ali, quando Jesus Cristo estava no Getsemane e transpirou sangue, Jesus Cristo já estava sofrendo. Até o momento que ele falou que ele entregou o seu espírito para Deus e ele morreu naquela cruz. Saiba, você que está me escutando nessa noite, não fique triste por causa desse período. Não fique triste. Este período não pode te deixar mais impactado do que aquilo que Jesus Cristo passou por mim e por você. Pessoal, eu tenho um estudo aqui médico, né, da quantidade de dor, do sofrimento que Jesus Cristo passou a partir do Getsemane. Uau! É muito forte, foi muito profundo. Ser humano nenhum teria capacidade física e psicológica para suportar aquilo que Jesus Cristo suportou por mim e por você. Então, quando alguém criticar a Bíblia para você por causa desse período, ensine para ela um versículo que eu vou te dizer nessa noite, João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso
que Jesus Cristo veio para nos libertar. Então não fique triste, não fique impactado com esses sacrifícios de animais. Se tem uma coisa que tem que te impactar e tem que me impactar, foi aquilo que Jesus Cristo passou na cruz para remir os pecados de todos aqueles que nele creram. Amém, pessoal? Vamos em frente com a aula, mas sinta-se alegre, porque Deus enviou o único que tinha o poder, que tinha a santidade, que tinha os atributos para nos salvar. Se você crê na salvação de Jesus, dê um amém, dê um glória aqui no chat do YouTube. E no capítulo 8 deste livro, nós vemos ali Arão, que é irmão de Moisés, e os seus filhos, os filhos de Arão, sendo levantados para o sacerdócio. O que era o sacerdócio? São pessoas que eram nomeadas em favor do povo. Era uma espécie, o sacerdote é uma espécie de mediador entre Deus e o homem. E eles tinham um propósito, que era ajudar os homens e as mulheres a se aproximarem de Deus e conduzi-los ao perdão e à salvação. Então, está tudo conectado, pessoal. Eu não sei se vocês lembram da genealogia de Jacó. Um dos seus filhos foi Levi, e Levi formou a tribo de Levi, e esta tribo ela foi designada por Deus para serem sacerdotes. Então, naquela época, só podia ser um sacerdote quem fosse da tribo de Levi. E Arão e os seus filhos eram da tribo de Levi. Eu não sei se você se lembra também, nós já mostramos um pouco sobre o tabernáculo, sobre os sacerdotes e o papel de cada sacerdote. Pois bem, eram estes homens aqui. E Arão, ele era o sumo sacerdote, então ele era tinha uma posição maior do que todos os outros sacerdotes, do que os seus filhos. E qual que era o papel do sacerdote? Nós veremos um pouco mais para frente na aula, mas ele era aquele homem que entrava uma vez por ano na presença de Deus para oferecer sacrifícios e pedir perdão a Deus pelo pecado do povo. Só que este sacerdote, assim como os sacrifícios de animais era um período específico, era uma medida provisória, melhor dizendo, o sumo sacerdote também era uma medida provisória até a vinda de Jesus Cristo. Veja, pessoal, o Antigo Testamento eram medidas provisórias até a vinda de Jesus. Hebreus 2:17. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Está falando de Jesus Cristo. Hoje nós temos o sumo sacerdote que advoga em nosso favor diante de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então hoje não tem mais essa questão de sumo sacerdote, o único sumo sacerdote é Jesus Cristo, e nós, Luiz, nós somos o quê? Nós somos sacerdotes. Você que está me escutando, quando você entrega a sua vida para Cristo, você é um sacerdote. Por isso, a importância de ser santo, de ser obediente a Deus, e com a consequência de tudo isso é você receber as bênçãos de Deus. Amém? E agora eu gostaria de falar sobre o versículo-chave do livro de Levítico, que está ali em Levítico 11:44, a primeira parte nós vamos ler. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Eu já falei um pouco no começo da aula sobre a importância da santidade. Agora nós vamos entrar aqui no detalhe. E a explicação, o que significa a palavra santo. E essa palavra significa separado ou consagrado. Olha,
Deus retirou o seu povo do Egito e através do livro de Levítico, ele estava retirando o Egito do seu povo. Deus estava mostrando como trocar o modo de viver e de pensar egípcio pelos seus caminhos. Lembre-se, o povo de Deus ficou 400 anos no Egito. E agora eles saem do Egito e eles entram na presença de Deus. E eles aprenderam coisas erradas no Egito. O Egito representa coisas erradas que não agradam a Deus, rituais de adoração pagão, práticas que não são vistas com bons olhos por Deus. E através do livro de Levítico, Deus estava fazendo este processo de limpeza, Deus estava mostrando a santidade, o que o povo tinha que fazer para agradar a Deus. Este é o objetivo deste livro, porque Deus pede para o seu povo ser santo, pois Deus é santo. É a mesma coisa dizer que todos nós precisamos ser limpos para ter uma verdadeira e real comunhão com Deus. E é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser santos para recebermos as bênçãos de Deus. E eu vou pegar um exemplo aqui da minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia, eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo quando eu tinha 33 anos. Ou seja, desde que eu nasci até quando eu completei 33 anos, eu vivia no Egito. Eu vivia fora dos caminhos do Senhor. E eu aprendi muita coisa que não agradava a Deus. E quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu comecei a estudar, comecei a frequentar os cultos semanalmente, eu vi que tinha muita coisa errada na minha vida que não agradava a Deus. E eu precisei passar por esse processo levítico de santificação. Este é o principal ensinamento deste livro. Todos nós, todos aqueles que vêm ao encontro de Deus através de Jesus, precisam mudar as suas atitudes, a sua forma de pensar. E nós podemos chamar isso como um processo levítico. E em todas as áreas de nossas vidas, elas precisam ser declaradas a Deus e requer uma absoluta obediência nas motivações e na prática. É lógico que nós não vamos seguir todos os rituais, todos os ritos que estão no livro de Levítico, mas o principal fala sobre a santidade do seu povo. Deixa eu dar um exemplo aqui para contextualizar. Antes de eu conhecer a Bíblia, né, antes ali, vamos pôr um marco no 33 anos. Antes, quando eu tinha 32, 31 anos, eu tinha uma prática muito comum na minha vida, é a mentira. A mentira é uma prática comum na vida de muitas pessoas. Nós vemos isso no dia a dia, não é verdade? E quando eu li a Bíblia, quando eu aprendi que Deus não se agrada da mentira, eu tive que tomar uma decisão. Se eu vou continuar mentindo ou se eu não vou mentir. E Deus pede para eu ser santo. E uma das características de um povo santo é não ter mentira. Mas eu estou falando, pessoal, de qualquer tipo de mentira. Até aquelas mentiras que são convenientes, que são consideradas mentiras brancas. Eu dou um exemplo. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar aqui que eu estou em casa, eu e a minha esposa, nós estamos em casa. Alguém liga no telefone de casa e a minha esposa atende o telefone. Oi, tudo bem? Eu sou aqui da operadora de telefonia tal e eu gostaria de falar com o Luiz. A minha esposa olha para mim e eu respondo: amor, fala que eu não estou porque eu não quero mais atender nenhuma operadora. O que isso significa, pessoal? Eu estava ali, eu estou em casa e eu falo para minha esposa dizer que eu não estou em casa. Isso é uma mentira branca. Poxa, Luiz, isso é uma mentira? Sim, é uma mentira. E isso não agrada a Deus. Então, eu estou dando um exemplo simples aqui, pessoal,
mas todos nós temos que estar nesse processo levítico de santificação, de consagração, porque este é o único caminho para nós termos uma verdadeira comunhão com Deus e nós vivermos as bênçãos de Deus. Amém? E é por isso que Deus enviou o seu Santo Espírito para nos ensinar, para nos mostrar a verdade e sim, nós tomarmos uma decisão de vivermos essa vida santa que agrada a Deus e sermos abençoados pela sua mão poderosa. Amém? Que o Espírito Santo nos capacite a sermos santos, pois Deus é santo. E um outro destaque deste livro, pessoal, é o que está no capítulo 16, o dia da expiação. Foi uma festa, foi um dia estabelecido por Deus, muito importante. E aqui eu também destaco de novo a importância deste livro de Levítico. E o que é o dia da expiação? Era um dia onde o sumo sacerdote e os sacerdotes trabalhavam de forma intensa para o povo de Deus. Era oferecido um sacrifício para Deus para remover o pecado de toda uma nação. Eu não sei se eu vou apresentar um vídeo para vocês que ficará mais fácil de vocês entenderem este dia que foi estabelecido por Deus para o seu povo, o dia da expiação, tá bom? Já já nós veremos este vídeo, mas só fazendo aqui um parênteses, eu não sei se vocês conhecem, se vocês têm proximidade com algum judeu, mas o dia da expiação é o que eles chamam de Yom Kippur. O judeu ele trata este dia como o dia do perdão, um dia muito importante. E aqui no livro de Levítico ele é o que está escrito e descrito através do dia da expiação. Tá bom, pessoal? Isso está no capítulo 16, mas vamos ver um vídeo agora que vai trazer um conhecimento mais profundo sobre a importância do dia da expiação. Para explicarmos o significado do dia da expiação para os cristãos de hoje, precisamos novamente olhar o que Deus ordenou ao seu povo, Israel, no Antigo Testamento. Para os israelitas do Antigo Testamento, o dia da expiação começava no final da tarde do 9º dia do 7º mês e terminava no final da tarde do dia seguinte, no 10º dia. Era um dia em que todo homem e toda mulher deveriam se humilhar diante do Senhor. Dia de jejum e dia de afligir a própria alma. Um dia decisivo na vida de todo aquele que fazia parte do povo de Deus. Quem não se humilhasse, não jejuasse e não afligisse a sua alma nesse dia era morto. Isso é, só participava da festa dos tabernáculos quem cumpria o dia da expiação. Também esse era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, que era o lugar mais especial do tabernáculo, da tenda de Deus construída por Moisés e pelo povo ao pé do Monte Sinai, segundo as instruções do próprio Deus. O sumo sacerdote precisava levar para dentro do Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, o sangue de um animal sacrificado, puro e sem defeito, a fim de obter o perdão de Deus para os seus próprios pecados, para os pecados da sua casa, para os pecados do rei e para os pecados da nação, e poderem viver por mais um ano. Deus ordenou que esse animal inocente fosse morto no lugar do pecador. Seu sangue era derramado no lugar do sangue do pecador. Nosso grande sumo sacerdote Jesus Cristo nunca pecou, mas morreu na cruz pelos pecadores. Jesus, após sua ressurreição, entrou no verdadeiro Santo dos Santos lá no céu, onde fica o trono de Deus, e se apresentou a Deus Pai com o sangue do seu próprio sacrifício. Com seu sangue, ele obteve para nós o perdão e a vida eterna. Com seu sangue, ele pagou o preço do nosso resgate e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Hoje, todo homem e toda mulher, para se tornarem povo de Deus e para receberem a vida eterna, precisam um dia se humilhar,
confessar a Deus os seus pecados, pedir a Deus perdão por eles e reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus e aceitar o seu sacrifício na cruz. Jesus morreu na cruz no lugar de todos nós. Quem não passar pelo dia da expiação, isso é, quem não se humilhar diante de Deus, quem não reconhecer os seus pecados e quem não aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, terá a morte eterna no lago de fogo e enxofre. Não terá a vida eterna e não irá morar no céu. O caminho até o Santo dos Santos foi aberto para nós por Jesus Cristo e podemos agora nos achegar diante do trono da graça do nosso Deus. Portanto, nós, a Igreja, como sacerdotes, como povo, como filhos e filhas de Deus, devemos viver em santidade e santificação, pedindo a Deus perdão, primeiramente pelos nossos próprios pecados, pelos pecados das nossas casas, pelos pecados da Igreja e pelos pecados da nossa nação. Vivendo dessa forma, estamos nos preparando para nos encontrarmos com Cristo, assim como a noiva se prepara para o seu casamento, para a grande festa. Este vídeo foi um vídeo gravado pela nossa irmã, pela nossa querida Ângela. Eu acho que fica muito fácil nós entendermos o dia da expiação, o que acontecia ali no Antigo Testamento e o que acontece agora através de Jesus Cristo. O que nós temos que fazer? Nós temos que entregar a nossa vida para Cristo, nós temos que nos arrepender, pessoal. Nós somos sacerdotes. Através de Jesus Cristo, nós podemos chegar na presença de Deus, nos santos dos santos, e nós temos que nos arrepender. Se hoje, no dia de hoje, nessa terça-feira, nós cometemos algum erro, nós cometemos algum pecado, nós contamos alguma mentira, nós ofendemos alguma pessoa, nós fizemos alguma prática que não agrada a Deus, nós podemos nos arrepender em nossas orações. Nós podemos nos ajoelhar em nosso quarto, em nosso lugar secreto e pedir perdão. E saiba que você tem um advogado justo e fiel que é Jesus Cristo, que advoga em seu favor perante a Deus para receber este perdão. Mas o pedido de perdão, pessoal, ele precisa ser um pedido de perdão genuíno, que vem do fundo, vem da alma. E este pedido de perdão, Deus recebe, agrada a Deus. E Deus libera bênçãos e maravilhas na vida das pessoas que se arrependem. Amém? Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade de entendimento disso que nós estamos trazendo na aula de hoje, não deixe de nos procurar, de enviar um e-mail que nós estaremos aqui para tentar ajudá-lo à luz da Bíblia. Já estamos indo para o final do livro de Levítico, no capítulo 23. Explica muito sobre a adoração, sobre os rituais das festas que Deus tinha estabelecido e que eram, na verdade, os feriados nacionais e religiosos, e essas festas costumavam ser celebradas em famílias e são ocasiões muito importantes para nós aprendermos sobre a adoração a Deus, tanto em celebração como em dedicação silenciosa, e a importância disso. As regras de Deus quanto à adoração estabelecem um padrão regular de comunhão com Ele, que incluía momentos de celebração e agradecimento, bem como reverência e consagração. E a nossa adoração a Deus deve ser um momento de profunda devoção. Ou seja, o que nós aprendemos com as festas, nós aprendemos como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos agradecer, reverenciar a Deus e se consagrar a Deus. Então foi com este objetivo que estas festas foram estabelecidas, e muitas festas, como eu já disse em algumas aulas, nós comemoramos até nos dias de hoje. E agora vamos falar um pouco da aplicação prática e da conclusão desse livro. Sabe, pessoal,
Deus, ele leva a sua santidade, ou seja, a santidade de Deus, muito a sério. E por isso nós temos que levar também isso a sério. Eu e você, nós temos que viver uma vida santa, pois é este tipo de vida que agrada a Deus. Sabe, hoje nos tempos atuais, nos tempos modernos, neste tempo que nós chamamos de igreja pós-moderna, é muito comum as pessoas criarem Deus conforme a sua própria imagem, ou seja, a imagem da pessoa. Em outras palavras, as pessoas estão modificando Deus para agradar às suas próprias vontades. As pessoas estão cada vez mais transformando Deus numa figura politicamente correta para agradar todos os interesses, para agradar os interesses da sociedade, ou seja, as pessoas estão dando atributos para Deus conforme elas gostariam, ao invés de entenderem quais são os atributos de Deus à luz da Bíblia. Mas isso não é correto. E isso não agrada a Deus. Essa mudança que muitas pessoas estão fazendo nos atributos e na santidade de Deus. Sabe, nós fomos chamados para caminhar na luz de Deus e não nas trevas. E caminhar na luz de Deus é caminhar em santidade. A principal lição que nós extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos, ou seja, de nós. Ele quer que nós nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e em santidade ao seu serviço. E que esse é o único e verdadeiro culto racional a Deus. E para explicar isso, eu vou ler 3 versículos que está em Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Romanos 12, do versículo 1 ao versículo 3. Veja, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que Deus tem para você que está me escutando, que Deus tem para mim, nós temos que viver uma vida santa. E não há uma outra forma de viver uma vida santa se nós não aprendermos o que está na Bíblia e aceitarmos o que está na Bíblia sem adaptá-la para o que nos convém. E saiba, eu vou daqui a pouco vou trazer um devocional para vocês sobre a importância de obedecer e a importância da santidade. Pois bem, a aula de hoje foi um resumo do livro de Levítico. Nós aprendemos coisas profundas que nós temos que colocar em prática a partir de agora para nós vivermos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já saiba que Deus tem isso para a sua vida em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado e agora vamos para o momento de devocional, reflexão e oração. Eu gostaria de terminar a aula de hoje com um devocional
e uma instrução muito simples e muito poderosa que Deus nos dá e que está escrito lá em Levítico 26, verso 3 e 4. Vamos ler juntos. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e as árvores do campo produzirão seus frutos. Uau! Que versículo simples, que passagem simples, mas poderosa. Veja o que está dizendo aqui. Deus está falando para os seus filhos, está falando para nós nessa noite. Filhos meus, se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem o que está na Bíblia, se vocês viverem uma vida santa, eu abençoarei as suas vidas. É isso, pessoal. É isso que Deus está falando para nós nessa noite. Ei, filho meu, leve uma vida santa, obedeça a minha palavra, porque eu quero te abençoar. Esse versículo está dizendo isso, você que está me escutando nessa noite. Ei, eu quero te abençoar, eu quero mandar chuvas de bênçãos na sua vida, eu quero que as suas árvores deem fruto, mas para isso, me obedeçam. Sejam santos, pois eu sou santo. Sabe, pessoal, obedecer a Deus e ser santo não é difícil, não é um peso. Por que não é difícil? E por que não é um peso? Porque a partir do momento que nós decidimos sair do Egito e viver de uma vida santa, Deus derrama tantas bênçãos materiais e principalmente espirituais, que tudo aquilo que estava no Egito, que a gente achava que era bom, Deus faz melhor, porque Deus tem um vinho novo. A vida de santidade representa um vinho novo, e lembre-se do milagre das bodas de Caná. O vinho novo, o vinho de Deus é melhor do que o vinho antigo. O que significa isso, Luiz? Não estou entendendo essa questão do vinho. A vida de santidade com Deus é melhor do que a vida de pecado no Egito. É melhor. Você tem que acreditar nisso, porque você experimentará isso que está escrito aqui. Deus cuidando da vida, Deus abençoando. Veja que só precisa ter uma vida santa para Deus cuidar do resto, porque aqui Deus está falando: eu vou enviar as chuvas nas estações próprias, e aí sim a terra dará as suas colheitas e as árvores do campo produzirão. Então você que está precisando de um milagre, você que está precisando de uma resposta de Deus, reflita sobre isso, tome uma decisão nessa noite de seguir os seus decretos e os seus mandamentos. Não busque só a Deus por causa dos milagres. Busque a Deus para viver este tipo de vida, porque aí sim eu tenho certeza que Deus vai derramar grandes coisas na sua vida. Talvez você esteja perguntando, talvez no seu íntimo você esteja dizendo: Luiz, é muito difícil obedecer os mandamentos e obedecer os decretos de Deus. Eu te digo nessa noite: busque o Espírito Santo de Deus, porque Jesus enviou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, para nos ajudar a andar conforme a palavra de Deus. Se você tem dificuldade de levar essa vida santa, busque a presença de Deus. Busque o Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso auxiliador e Ele é o nosso consolador. Amém? Que a gente possa colocar isso em prática. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração. Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos esta força, nós te pedimos este entendimento, nós te pedimos ajuda nesta noite, ó Deus, para vivermos esta vida santa, para nós podermos desfrutar do teu sobrenatural. Hoje, nesta noite, nós firmamos uma aliança contigo, ó Deus,
uma aliança de santidade, um compromisso contigo, ó Deus, de vivermos uma vida santa, para nós vivermos os teus planos, para nós vivermos aquilo que nós temos para nós. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por vivermos no Egito. Nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós tentamos te moldar, nós tentamos te adaptar, ó Deus, às nossas próprias vontades. Nos perdoe todas as vezes que nós fizemos isso, ó Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ensine a vivermos da forma que agrada a Deus. Ó Pai, eu também lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, muitas pessoas que estão nos escutando nessa noite, estão precisando de um milagre, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma provisão. E estas pessoas, Pai, acabaram de fazer um compromisso de busca de santidade, de obediência contigo, e nós te pedimos, ó Deus, derrama chuvas na vida de todas as pessoas, derrama milagres, derrama maravilhas, porque este povo que está te escutando, que está aqui orando contigo, é um povo que tem sido fiel, é um povo que está participando deste ensino e está te buscando cada vez mais. Então nós te pedimos, porque nós cremos, haja de forma poderosa, continue nos protegendo, meu Pai, de todo o mal, nos proteja do coronavírus, nos proteja de todas as tribulações, nos coloque, ó Deus, num lugar de grama verde, num lugar de descanso, num lugar de paz, para nós vivermos em comunhão contigo e vivermos o teu sobrenatural. Eu também te peço, eu já te agradeço, Deus, porque o Senhor está trazendo cura na vida do Luizão, meu Pai, que nós estamos orando. O Senhor já acordou o Luizão do coma induzido, o Senhor está o curando, e nós te pedimos que a tua mão continue sobre a vida dele, para que ele tenha um processo rápido de cura e para que logo ele esteja em casa com a sua esposa, com a sua família. Eu também lhe peço, meu Pai, que este coronavírus não toque na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão nos escutando nessa noite. Continue protegendo cada lar, cada família, e mais uma vez nos ajude a sermos santos, porque nós queremos ser santos, pois tu és santo. É em nome de Jesus que nós te adoramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abundante na presença de Deus. Qualquer dúvida, nos procure e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.